a Sedecias. Palavras que o Senhor dirigiu a Jeremias quando o rei Sedecias enviou Fassur, filho de Melquias, e Sofonias, filho de Maacias, para lhe dizer: consulta por nós o Senhor, para ver se repete seus prodígios conosco, e se Nabucodonosor, rei da Babilônia, que agora nos está combatendo, tem de se retirar. Jeremias lhes respondeu: dizei a Sedecias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, as armas que empunhais no combate, eu as passarei ao rei da Babilônia e aos caldeus, que vos assediam fora da muralha, e os reunirei no meio desta cidade. Eu pessoalmente lutarei contra vós, com mão estendida e braço forte, com ira, cólera e fúria. Ferirei os habitantes dessa cidade, homens e animais, e morrerão numa grave epidemia. Depois, oráculo do Senhor, a Sedecias, rei de Judá, a seus ministros e aos que na cidade sobreviverem à peste, à espada e à fome, eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos de seus inimigos mortais. Ele os passará a fio de espada, sem piedade, sem respeito, sem compaixão. Tu me dirás, assim diz o Senhor: eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Tu lhe dirás, assim diz o Senhor: eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Os que ficarem na cidade morrerão pela espada. De fome e de peste. Os que saírem e passarem aos caldeus sitiadores salvarão a vida. Serão presos como despojos vivos. Porque eu enfrento esta cidade para o mal e não para o bem, oráculo do Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia, que a passará a fogo. Escutai a palavra do Senhor, casa de Davi, assim diz o Senhor, e de cedo para administrar a justiça. Livrai o oprimido do poder do opressor. Se não quiserdes que minha cólera se inflame como fogo e arda inextinguível, por causa de vossas ações más. Aqui estou contra ti, Senhora do vale, rocha da planície, oráculo do Senhor. Dizeis: quem cairá sobre nós? Quem penetrará em nossas moradas? Eu vos castigarei como vossas ações merecem. Atearei fogo no bosque, e ele consumirá tudo ao redor. Assim diz o Senhor: desce ao palácio real de Judá, proclama aí o seguinte: escutai a palavra do Senhor, rei de Judá, que ocupas o trono de Davi, e também teus ministros e o povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: praticai a justiça e o direito, livrai o oprimido do opressor. Não exploreis o migrante, o órfão e a viúva, não derrameis sem piedade sangue inocente neste lugar. Se cumprirdes esses mandatos, vós, os reis que ocupam o trono de Davi, podereis entrar por estas portas, montados em carros de cavalos, em carros de cavalos, acompanhados de vossos ministros e do povo. E se não cumprirdes esses mandatos, juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, que este palácio se transformará em ruínas. Pois assim diz o Senhor ao palácio real de Judá: mesmo que fosses para mim como Galaade ou o cume do Líbano, juro que farei de ti um deserto, uma cidade desabitada. Consagrarei teus devastadores, cada qual com suas armas, para que cortem teus melhores cedros e os atirem no fogo. Chegarão muitos povos a esta cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor tratou assim esta grande cidade? E responderão: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, e serviram e adoraram deuses estrangeiros. Não choreis pelo morto, nem vos lamenteis por ele. Chorai pelo que parte, porque não voltará a ver em sua terra natal. Pois assim diz o Senhor a Selum, filho de Josias, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias: aquele que saiu deste lugar, a ele não voltará, morrerá no país do seu desterro, e não voltará a ver esta terra. Ai de quem edifica sua casa com injustiça, andar por andar iniquamente.
Faz trabalhar gratuitamente seu próximo sem lhe pagar o salário. Ele pensa: construirei uma casa espaçosa para mim, com salões ventilados, abrirei janelas. Eu as revestirei de cedro, a pintarei de vermelho. Pensas que és rei, porque competes em cedros? Se teu pai comeu, bebeu e passou bem, é porque praticou a justiça e o direito. Fez justiça a pobres e indigentes. E isso sim é conhecer-me, oráculo do Senhor. Tu, ao contrário, tens olhos e coração só para o lucro, para derramar sangue inocente, para o abuso e para a opressão. Por isso, assim diz o Senhor a Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lhe farão um funeral cantando: ai, irmão meu, ai, minha irmã. Não lhe farão funeral. Ai, Senhor, ai, majestade. Eles o enterrarão como um asno. Eles os arrastarão e o jogarão fora do recinto de Jerusalém. Sobe ao Líbano e grita, ergue a voz em Baçã. Grita de Abarim, porque estão destroçados teus amantes. Eu te falei em teu bem-estar e tu disseste: não obedeço. Essa é tua conduta desde jovem, não me obedeceste. Por isso, o vento apacentará teus pastores, e teus amantes irão para o desterro. Então sentirás vergonha e rubor de todas as tuas maldades. Tu, senhora do Líbano, que aninhas entre cedros, como soluçarás quando te chegarem as ânsias, as dores como de parto? Por minha vida, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, ainda que fosses o selo de minha mão direita, eu te arrancaria e te entregaria, em poder de teus inimigos mortais, dos que mais temes. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e em poder dos caldeus, eu expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para um país estranho, onde não nascestes, e aí morrereis. E não voltarão para a terra aonde anseiam voltar. Esse Jeconias é um vaso quebrado, desprezível, um traste inútil? Porque o expulsaram com sua estirpe e o atiraram a um país desconhecido? Terra, 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 escuta a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: escrevei esse homem como estéril, como varão malogrado na vida. Porque de sua estirpe ninguém conseguirá sentar no trono de Davi para reinar em Judá. Vou marcar essa página aqui. Pronto. Capítulo 23. Ai dos pastores que dispersam e extraviam as ovelhas do meu rebanho, oráculo do Senhor. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que pastoreiam meu povo: vós dispersastes minhas ovelhas, expulsastes, não cuidastes delas, por isso eu vos pedirei contas de vossas más ações. Oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas em todos os países para onde as expulsei. Eu as trarei de volta a seus pastos, para que cresçam e se multipliquem. Eu lhes darei pastores que as pastoreiem. Não temerão, nem se espantarão, nem se perderão. Oráculo do Senhor. Vede, chegam dias, oráculo do Senhor, em que darei a Davi um rebento legítimo, reinará como rei prudente e administrará a justiça e o direito no país. Em seus dias Judá se salvará, Israel habitará em paz. Lhe darão o título de Senhor, justiça nossa. Vede, chegam dias, oráculo do Senhor, em que já não se dirá pelo Senhor que tirou os israelitas do Egito, mas se dirá pelo Senhor que tirou a estirpe de Israel do país do norte e de todos os países para onde os expulsou e os trouxe para suas terras. Aos profetas, o coração explode no meu peito, meus ossos se deslocam. Estou como um bêbado, como um vencido pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. O país está cheio de adúlteros, e por isso a terra faz luto. Esgotam-se os passos da estepe, seu curso é perverso, seu poder um abuso. Profetas e sacerdotes são os ímpios, até em meu templo encontro maldades. Oráculo do Senhor. Portanto, seu caminho se tornará escorregadio,
Empurrados para as trevas, neles cairão. Eu lhes enviarei a desgraça no ano das contas. Oráculo do Senhor. Entre os profetas de Samaria vi um desatino. Profetizam por Baal, extraviando Israel, meu povo. Entre os profetas de Jerusalém vi algo horroroso, adúlteros e mentirosos que apoiam os perversos, para que ninguém se converta de sua maldade. Para mim, todos os seus habitantes são como Sodoma e Gomorra. Por isso diz o Senhor dos Exércitos aos profetas: eu vos darei absinto para comer e água envenenada para beber, porque a partir dos profetas de Jerusalém se difundiu a impiedade por todo o país. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não façais caso de vossos profetas que vos enganam. Contam visões de sua fantasia, não da boca do Senhor. Aos que desprezam a palavra do Senhor, dizem: tereis paz. Aos que seguem seu coração obstinado, dizem: nada de mal vos acontecerá. Quem assistiu ao conselho do Senhor? Quem ouviu e escutou sua palavra? Quem atendeu a minha palavra e a escutou? Eis, o Senhor desencadeia uma tempestade, um furacão que gira sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não recuará, até realizar e cumprir seus desígnios. Ao cabo dos anos, conseguireis compreendê-lo. Eu vos enviei os profetas, e eles corriam. Não lhes falei, e eles profetizavam. Se houvessem assistido ao meu conselho, anunciariam minhas palavras ao meu povo, para que se convertesse do mau caminho, de suas ações más. Sou eu Deus só de perto e não Deus de longe? Oráculo do Senhor. Por que alguém se esconde em seu esconderijo? Não vou vê-lo? Oráculo do Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo que tiveram um sonho. Até quando continuarão os profetas profetizando mentiras e fantasias de sua mente? Lapada seca, né? De Deus, meu Deus. Com os olhos que contam, com os sonhos que contam uns aos outros, pretendem fazer meu povo esquecer meu nome. Como seus pais o esqueceram por causa de Baal. O profeta que tiver um sonho, que o conte. Aquele que tiver minha palavra, que a diga ao pé da letra. O que faz o trigo com a palha? Oráculo do Senhor. Não é fogo a minha palavra? Oráculo do Senhor. Um martelo que tritura a pedra? Por isso, aqui estou contra os profetas. Oráculo do Senhor. Pois roubaram uns aos outros minhas palavras. Aqui estou contra os profetas, oráculo do Senhor, que usam a língua para soltar oráculos. Aqui estou contra os profetas, oráculo do Senhor, que contam seus sonhos falsos e extraviam meu povo com as suas mentiras e jactâncias. Não os mandei, não os enviei, de nada aproveitarão este povo. Oráculo do Senhor. Se este povo, ou um sacerdote, ou um profeta, te perguntarem qual é a carga do Senhor, tu lhes dirás: vós sois a carga do Senhor, e eu vos rejeitarei, oráculo do Senhor, se um sacerdote ou um profeta, ou alguém do povo disserem: carga do Senhor, eu o castigarei e castigarei sua casa. Quando falais e comentais entre vós, tereis de dizer: o que responde o Senhor? O que diz o Senhor? Eis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Ao profeta falareis assim: o que responde o Senhor? O que diz o Senhor? E agora diz o Senhor: se insistirdes em dizer carga do Senhor, sendo que eu vos proibi dizer carga do Senhor, então, porque eu disseste, eu vos levantarei no lar e vos atirarei para longe de mim, a vós e a cidade que dei a vós e a vossos pais. E vos enviarei uma afronta eterna, um rubor eterno e inesquecível. O Senhor me mostrou 2 cestas de figos colocadas diante do santuário do Senhor. Era depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, com os dignitários de Judá e os artesãos e mestres de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Uma tinha figos deliciosos, isto é, de primeira estação.
Outra tinha figos muito passados, que não se podiam comer. O Senhor me perguntou: O que vês, Jeremias? Respondi: Vejo figos, uns deliciosos, outros tão passados que não se podem comer. E o Senhor me dirigiu a palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Os desterrados de Judá, os que expulsei de sua pátria para o país caldeu, eu os considero bons. Como estes figos bons, eu os olharei com benevolência e voltarei a trazê-los para esta terra. Eu os construirei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei inteligência para que reconheçam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus, se voltarem a mim de todo o coração. A Sedecias, rei de Judá, e a seus dignitários, ao resto de Jerusalém, que ficaram nesta terra ou residir no Egito, eu tratarei como esses figos tão ruins que não se podem comer. Serão um terrível exemplo para todos os reinos do mundo. Serão tema de mofas, de sátiras, piadas e maldições em todos os lugares para onde eu os dispersar. Eu lhes enviarei a espada, a fome e a peste, até consumi-los na terra que dei a eles e a seus pais. No 4º ano de reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, que corresponde ao 1º ano do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, Jeremias recebeu esta mensagem para todo o povo judaíta, e o profeta Jeremias a comunicou a todos os judaítas e a todos os habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon em Judá, até o presente dia, no total 23 anos, recebi a palavra do Senhor e a preguei sempre, e não me escutastes. O Senhor vos enviava continuamente seus servos, os profetas, e não quisestes escutar, nem prestar ouvidos. Eles vos exortavam: Converta-se cada qual à sua má conduta e de suas ações más, e voltará para a terra que o Senhor entregou a vós e a vossos pais, desde sempre para sempre. E não sigais deuses estrangeiros para servi-los e adorá-los, e não me irriteis com as obras de vossas mãos para vosso mal. Não me escutastes, oráculo do Senhor, mas me irritastes com as obras de vossas mãos para vosso mal. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes minhas palavras, eu convocarei os povos do norte, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, eu o trarei a esta terra. Contra seus habitantes e os povos vizinhos. Eu os consagrarei ao extermínio. Os converterei em espanto, caçoada e ruína perpétua. Farei cessar a voz alegre e a voz gozosa, a voz do noivo e a voz da noiva, o barulho do moinho e a luz da lâmpada. Toda esta terra ficará desolada, e as nações vizinhas estarão submetidas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Passados os 70 anos, oráculo do Senhor, pedirei ao rei da Babilônia e à sua nação contas de todas as suas culpas, e transformarei o país dos caldeus em deserto perpétuo. Realizarei em seu país todas as ameaças que pronunciei contra ele, tudo o que está escrito neste livro. Eles, por sua vez, estarão submetidos a muitas nações e a reis poderosos. Eu lhes pagarei suas ações, as obras de suas mãos. O Senhor, Deus de Israel, me disse: Toma de minha mão esta taça de aguardente e faz que a bebam todas as nações onde te envio, que bebam e cambaleiem e enlouqueçam diante da espada que atiro no meio deles. Tomei a taça da mão do Senhor e fiz que a bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. A Jerusalém e aos povoados de Judá, a seus reis e nobres, para convertê-los em ruína e desolação, em caçoada e maldição. Coisa que hoje acontece. Ao faraó, rei do Egito, a seus ministros, a seus nobres e a todo o seu povo e suas multidões, aos reis de Uz e da Filisteia, a Ascalon, Gaza, Ascaron e o resto de Azoto, a Edom, Moabe e Amon, a todos os reis de Tiro e Sidônia e aos reis das costas, além
aos reis das costas além do mar, a Dadã, Tema, Bus e a todos os de cabeça rapada, a todos os reis da Arábia e a todos os beduínos que vivem no deserto, a todos os reis de Zambre, de Elã e da Média, a todos os reis do norte, próximos e distantes, um por um, e a todos os reis da superfície terrestre, e depois de todos eles o rei de Sesaque a beberá. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebei, embriagai-vos, vomitai, caí, para não vos levantardes, diante da espada que eu atiro entre vós. E se eles se negarem a pegar a taça de tua mão para beber, tu lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deveis beber, porque se comecei o castigo na cidade que leva meu nome, ficareis vós impunes, não ficareis impunes, porque eu vos convoco a espada contra todos os habitantes do mundo, oráculo do Senhor dos Exércitos. E tu profetiza-lhes, dizendo o seguinte: o Senhor ruge na altura, clama na sua mansão santa, ruge e ruge contra a sua pastagem. Entoa o refrão dos pisadores de uva contra todos os habitantes do mundo. O eco ressoa até os confins do orbe, porque o Senhor pleiteia. Com os pagãos, vem julgar todos os homens e fará executar os culpados. Oráculo do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vede a catástrofe passar de nação em nação. Um terrível furacão se agita nos extremos do mundo. Naquele dia as vítimas do Senhor ocuparão a terra de ponta a ponta. Não os recolherão, nem enterrarão, nem lhes farão luto. Serão como esterco sobre o campo. Gemei, pastores, gritai, revolvei-vos no pó, chefes do rebanho. Chegou para vós o dia da matança, e caireis como carneiros formosos. Não há escapatória para os pastores, não há saída para os chefes do rebanho. Ouve-se o grito dos pastores, o gemido dos chefes do rebanho, porque o Senhor destruiu seus pastos. Estão silenciosas as prósperas pastagens, por causa do incêndio da ira do Senhor. Abandonam como um leão sua guarida, suas terras, pois estão desoladas, pelo incêndio devastador, pelo incêndio de sua ira.